pessoal, aqui é Marcelo Tanuri, professor de Direito Tributário do Ponto dos Concursos. Estou aqui para dar início ao curso de Direito Tributário em exercícios da Fundação Carlos Chagas. Esse curso eu fiz em parceria com meu amigo Diego Aderni. Fizemos com muito carinho, analisamos quais questões devem aparecer em cada tópico. Mais do que isso, também discutimos algumas situações em que algumas questões precisariam até aparecer de forma duplicada. Por quê? Porque algumas questões tratam de vários assuntos. E, em geral, na primeira vez em que essa questão aparece, o aluno ainda não está pronto para analisar todas essas facetas. Isso não é comum, mas em alguns casos bem isolados acontece. A gente precisou repetir algumas delas. Bom, para que serve um curso de questões resolvidas de uma determinada banca? Serve para que você, aluno que vai passar no concurso, consiga tirar um raio-x completo da sua banca. Você vai saber, primeiramente, quais são os assuntos mais recorrentes. Além disso, qual é o enfoque da banca em cada um dos assuntos, está bem? Além disso, em algumas situações você vai conseguir identificar qual é o posicionamento da banca, tá bem? Desse jeito, você vai chegar na prova sabendo o que te espera, tudo bem? Vamos em frente agora, vamos resolver algumas questões para você saber como é que vai ser o andamento do curso, tá bem? Vamos para o quadro comigo. Primeira questão é uma questão de competência tributária. Em relação à competência tributária, cabe 2 pontos. Antes de resolver, vamos dar uma olhadinha no quadro. O artigo 153 da Constituição Federal estabelece os impostos de competência da União. O artigo 155 estabelece os impostos de competência dos estados e o artigo 156 faz o mesmo para os municípios. Durante o curso, eu vou esquecer propositadamente de falar do Distrito Federal, mas você sabe que em termos de competência municipal e estadual, ambas cabem também ao Distrito Federal. Ou seja, o Distrito Federal tem competências tributárias do quê? De municípios e de estados, tá bem? Vamos para o quadro. O primeiro imposto da União, estabelecido pela Constituição Federal, é o imposto de importação. Imposto de exportação também, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, imposto sobre a propriedade territorial rural e o imposto de grandes fortunas que ainda não foi instituído. Professor, o que é competência tributária? A competência tributária é uma competência instituída pela Constituição Federal. Ela diz, por exemplo, que aos municípios cabe instituir IPTU. O município, então, edita lei instituindo o IPTU. É a lei do próprio município que institui o IPTU. Exercendo o quê? Exercendo a competência conferida pela própria Constituição Federal. Tá bem? Vamos para o quadro. Quais outros impostos são de competência agora do Estado? O ITCMD, que é o imposto que incide sobre a transmissão, causa mortes e doações. Incide também, é também de competência dos estados. O ICMS, que é o imposto sobre circulação de mercadorias e alguns serviços. Só para você saber, são serviços de transporte interestaduais e intermunicipais. Se o transporte for intramunicipal, vai caber aqui, olha, para o ISS de competência municipal. Qual outro imposto é dos estados? O IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Aos municípios cabe instituir o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis por Ato Oneroso Intervivos e o Imposto sobre a Prestação de Serviços de qualquer natureza. Pessoal, esses impostos serão discutidos
de acordo com as questões que aparecerem, tá bem? Aparecendo questões, eles serão explicados. Por exemplo, nós explicaremos que o ISS é um imposto que incide sobre a prestação de serviços. É um imposto municipal. Mas quais serviços são esses? Primeiramente, são os serviços que não estão contidos na competência estadual do ICMS. Além disso, são serviços que sejam previstos pela lei complementar, atualmente a Lei Complementar 116. Aqueles serviços que não estão previstos pela lei complementar, mas também não fazem parte da competência estadual de instituição do ICMS, não são cobrados, tá bem? Tudo isso vai ser analisado de forma aprofundada durante o curso, no decorrer das questões, tá bem? Vamos para o quadro. Agora você já consegue resolver a questão. A União cabe instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros. Perfeito. Cabe à União. A propriedade territorial rural é o ITR. Cabe à União. E o imposto sobre doação, na verdade, ele é o ITCMD, de competência estadual. Então, a alternativa A está incorreta. Cabe aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre 1. Transmissão causa mortes. Perfeito, é o ITCMD. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. Perfeito, eu não falei para vocês, mas também os serviços de comunicação fazem parte do ICMS. Agora, os impostos de propriedade de veículos não é de qualquer natureza, são veículos automotores. Alternativa B, errada. Vamos ver a alternativa C? Aos municípios cabe instituir impostos sobre municípios, propriedade territorial urbana e rural? Não, rural é o ITR. Vamos para a próxima então. Aos estados cabe instituir impostos sobre propriedade predial e territorial territorial e urbana? Não, isso aqui é o IPTU, de competência municipal. Só sobrou a alternativa E, vamos ver o que ela diz. Cabe à União instituir impostos sobre a importação de produtos estrangeiros. Beleza, imposto de importação é da União? Sim. O que mais? Propriedade territorial rural, é o ITR, de competência da União. Perfeitamente. Impostos estaduais em território federal. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais. É isso mesmo. Olha aqui para mim. O Brasil não tem mais territórios. Somos divididos em quê? Somos divididos em estados. Se voltarmos a ter territórios, os impostos estaduais nesses territórios caberão à União instituir. E se esses territórios não forem divididos em municípios, vai caber também à União a instituição de impostos de competência municipal, tá bem? Vamos para o quadro. Então, a alternativa E é exatamente o que nós procuramos. Mais uma, essa questão é muito legal. Um recém-nascido, ele recebeu de herança a propriedade de um bem imóvel. E esse bem imóvel se localiza em zona urbana e residencial. Ele deve estar falando do IPTU, que incide sobre esse imóvel. Mas olha só, diante desse fato, considerando-se o disposto no artigo 126, inciso 1º do CTN, é correto afirmar que, vamos dar uma olhada no artigo 126, ele fala da capacidade tributária passiva. Olha aqui para mim. Se uma criança não tiver capacidade tributária passiva, ou seja, se ela não for sujeito passivo de tributos, o que é que eu vou fazer? Se eu tiver um filho, eu vou colocar os imóveis em nome desse filho, simplesmente para não pagar IPTU. Tá certo isso? É razoável isso? Não,
Não é razoável isso. Vamos para o quadro. Então, a capacidade passiva não depende do quê? Primeiramente, da capacidade civil das pessoas naturais. Ou seja, mesmo aquele que não tem a capacidade civil, vai o quê? Vai ser sujeito passivo de tributos, tá bem? Vamos para o quadro. Independe do quê? Independe de achar-se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais, ou da administração direta dos seus bens ou negócios. Olha aqui para mim. Todo mundo tem capacidade tributária passiva. Todo mundo tem. Não importa em que circunstância o sujeito esteja. Tá bem? Vamos para o quadro. A capacidade tributária passiva independe também do quê? Independe também, olha só, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Pessoal, imagina só, se a pessoa jurídica tivesse que estar formalmente constituída para que fosse sujeito passivo de tributo, você acha que alguém ia querer se formalizar? De jeito nenhum, ia ficar todo mundo na formalidade, tá bem? Além disso, nós vamos ver durante o curso que pecúnia non olet. Sabe o que significa isso? Isso vem do latim. Pecúnia. Pecúnia não tem cheiro. Ao pé da letra, você sabe o que é isso? Dinheiro não fede. Vamos para o quadro, que agora você já sabe resolver a questão. Ele diz o seguinte, que em relação ao recém-nascido que recebeu um bem imóvel de herança, e esse imóvel se localiza em zona urbana residencial. Diante desse fato, considerando-se o disposto no artigo 126, que nós acabamos de ler, qual é a resposta correta? Vamos direto para ela. O menor é contribuinte dos tributos relativos ao bem, pois a capacidade tributária passiva não depende da capacidade civil da pessoa natural. Durante o curso, a gente vai analisar também as alternativas incorretas. Isso é muito importante para que você realmente compreenda o assunto. Pessoal, eu estou aqui gravando esse vídeo feliz da vida. Você sabe por quê? Porque eu já estive no seu lugar, estudando justamente pelo material do ponto. É verdade, eu sou ex-aluno, estudei pelo material do ponto e o meu tempo de preparação foi relativamente curto. Eu estudei por aproximadamente 6 meses. Foi sempre pelo material do ponto dos concursos e sempre analisando o que é que cada professor propõe. Você sabe por quê? Porque o nosso material toma o cuidado de fazer com que o programa do edital seja seguido à risca. E é isso que vai fazer você passar, tá bem? Eu agradeço a sua atenção, tenho certeza que você vai estudar muito. Por favor, assista esses vídeos com muito cuidado, com muita atenção, porque você vai ser o próximo aprovado. E eu quero ser convidado para a festa da sua posse, tá bem? Um grande abraço para vocês e conte conosco, tudo bem? Valeu, muito obrigado!